Pessoal, a gente vai falar sobre a eficácia das normas nesse vídeo, na semana 1, dia 4 de Direito Constitucional, por questão primeira. Vai falar que a disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em Estado-membro é um exemplo de norma de eficácia limitada. Certo? Então, limitada depende de lei para trazer a eficácia. A contida, ela vai conter, pensa conter. Contida de conter, vai restringir. Conter, restringir. Restringir, certo? Clássica. A clássica é o que? É livre exercício de qualquer profissão, observado que as restrições impostas por lei. Então, exercício da profissão. Isso daqui cai demais em prova. A gente vai ver, inclusive, nessa bateria de questões aí, que tem umas 3 questões relativas a essa daí, tá? Então, vamos lá. Questão 2. O direito à educação, previsto na Constituição de 88, é uma norma de direito fundamental de eficácia plena. Plena, ela produz os seus efeitos plenos, desde a execução imediata, pois não necessita de atuação do legislador para produzir todos os seus efeitos. Veja, isso daqui chama atenção para você, tome nota, certo? Porque isso aqui cobra em prova muito. Que é o que? Direito à educação. Direito a educação. Vou pôr aqui só 2. A educação em creches e pré-escolas, ou seja, educação infantil. Eu vou colocar aqui básica, por exemplo. Esta daqui de cima, ela tem o que? Ela é uma norma de eficácia plena. E essa aqui é o que? Limitada. A limitada, ela tem aí um dos seus desdobramentos, a norma de eficácia programática. Ok? Então, a educação infantil, ela é uma norma de eficácia plena, é obrigatório para o Estado, ok? Então, veja o que o STF fala a respeito. Como você pode perceber, tanto as normas relativas ao direito à educação, como o artigo refere aos direitos das crianças e dos adolescentes, possui comandos normativos voltados para o Estado, conforme destacado acima, consubstanciando o direito ao ensino. Então, direito ao ensino fundamental obrigatório como direito público subjetivo, importando que seu não oferecimento ou sua forma irregular em responsabilidade da autoridade competente. Então, aqui o ensino fundamental obrigatório é a educação infantil atual, ok? Então, a questão está errada, porque não é o direito à educação como um todo, só a educação infantil, que vai ser creche e pré-escola. 3. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se de norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida. Não, lei vai conter, vai restringir, não tem sentido. 4. Em regra, as normas que consubstanciam os direitos e garantias fundamentais são de eficácia e aplicabilidade imediatas. A regra é essa? A regra é essa. Em razão disso, havendo conflito entre um direito fundamental e outro constitucionalmente previsto, o primeiro deve prevalecer. Não tem hierarquia entre os direitos.
ok? Então, questão errada. Vai ter uma ponderação entre um e outro. Quinta, as normas constitucionais de caráter programático. Caráter programático é uma perna aí da norma de eficácia limitada, ok? Tem como destinatário principal o legislador, isto é, tem mais natureza de expectativas do que verdadeiros direitos subjetivos. Então o que acontece? Aqui é uma questão que ela tem uma linha muito tênue entre o certo e o errado, por isso que eu coloquei uma bombinha ali, certo? Então se você pensar um pouquinho diferente dessa que eu vou te falar agora, você é essa questão. Então uma norma de caráter programático, ou seja, limitada, tem como destinatário principal quem? O legislador. O que acontece? Quando foi promulgada a Constituição Federal, não era possível à época atender a todos os anseios da população, do povo, certo? Então, alguns direitos eles foram colocados, foram inseridos na Constituição Federal para dar garantia ao povo, né? Mas não tinha como você trazer essa eficácia. Então foi deixado, entre aspas, uma dica para o legislador para dizer assim, olha, coloque em prática isto para que isto se torne um direito realmente. Então por isso que uma norma de eficácia limitada, ela vai ter esse destinatário aqui, o tal do legislador, perfeito? Então, o destinatário principal é o legislador, que cabe a ele, porque cabe a ele garantir, vamos colocar assim, o direito. Esse garantir não está todo certo, tá? Só para você mais ou menos entender. Cabe a ele, então, garantir o direito por meio de... Aqui que vem uma outra questão do CESP. Por meio de lei ou pela própria Constituição Federal é possível, ok? Então a questão está correta. Veja, Celso de Mello, ministro da STF, diz que o caráter programático da regra escrita do artigo 196 da Carta Política tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena do poder público fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade. Então, ó, depositando em quem? Nele, ó, depositando nele, que é o poder público, depositar da coletividade e substituir de maneira legítima o cumprimento de seu impostergável dever, ok? Então, uma norma instituída aí que tenha caráter programático precisa de uma lei, porque ela é entre aspas uma perna, como a gente falou, das normas de eficácia limitada, que precisa de uma lei no sentido amplo para surtir todos os efeitos. Então, sentido amplo que pode ser tanto lei quanto a Constituição ou uma emenda constitucional aí, no texto constitucional. A norma de eficácia contida no dispositivo constitucional, segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, isso aqui é clássica, ó, clássica, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então ele está dizendo assim que esse dispositivo constitucional
ele é uma norma de eficácia contida, certo? Diz que é livre o exercício de qualquer trabalho. É livre, é livre. A lei, se é contida, a lei pode restringir. Se a lei pode restringir, ela vai restringir. Por exemplo, se eu vou ser médico, eu preciso que um CRM. Eu preciso que ser formado em medicina. Então ela não restringiu o ofício, a profissão desta qualificação, desse ofício, restringiu. Então veja, uma norma de eficácia contida, não esquece isso. 7. As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena, enquanto não houver restrição. Certo ou errado? Por enquanto está certo. Por que está certo? Lembre da medicina que a gente acabou de falar. Podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Norma de eficácia contida pode ser apenas de atuação do legislador infraconstitucional? Resposta: não. Pode ser pelo legislador infra ou a própria Constituição Federal. Então, o legislador vai ser o legislador, como que é o nome mesmo? Legislador, como que é? Poder constituinte derivado, certo? Então, vou colocar aqui por emendas, certo? Para você lembrar que emendas à Constituição Federal ou por lei. Então, por meio de lei ou por meio de emenda à Constituição. Então, não é apenas pela atuação do legislador que vai atuar aí na instituição de lei, ok? Então, está errado. Então, tanto a lei como outras normas constitucionais podem, aí segundo tem inclusive o Pedro Lenz, a eficácia contida, tanto a lei como outras normas, elas podem sofrer restrições. Gozo de eficácia plena quando houver. Aqui, ó, gabarito, eu copio e colo aqui, às vezes esqueço de alterar esses gabaritos malucos aqui, que é errado, tá? Questão 8ª. Questão 8ª é uma bomba. Veja só, as normas programáticas, aquela norma de visão de futuro, aquela norma que é de eficácia limitada, por sua natureza, não geram para o jurisdicionado o direito de exigir comportamentos comissivos, ação do Estado, mas lhes facultam demandar aos órgãos estaduais, ficando louco, facultam que se abstenham de atos que infringem diretrizes nela traçadas. Isso aqui é uma baita numa sacanagem do CESP, porque isso daqui é apenas uma corrente minoritária, certo? Então o CESP pegou a desgramada aí, minoritária, ele pegou uma questão, essa questão, ele fez o que com a questão? Ele, aliás, com um livro, pegou um trecho do livro do Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é o ministro da STF, e copiou e colou para essa questão. Mas o próprio CESP, certo? Em 2013, ele coloca que as normas programáticas são de cumprimento obrigatório pelo Estado. Se eles são de cumprimento obrigatório pelo Estado, não geram então ele vai gerar direito de comportamentos comissivos do Estado. Um exemplo, o mandado de injunção serve para isso. Então aqui essa corrente minoritária meio que nega o mandado de injunção. Felizmente essa questão aqui, veja, ó, as normas programáticas não geram para o jurisdicionado direito subjetivo de demandar dos órgãos estatais que exigem comportamentos comissivos.
ainda que a ele seja garantida a faculdade de exigir que o poder público se abstenha de atos que contrariem tais diretrizes. Então o gabarito, nesse caso que o gabarito está certo? E aqui de novo é a hora aí que eu estou fazendo essas questões aqui, que eu estou copiando e colando aqui essas questões, estou colocando o gabarito errado, depois estou esquecendo de alterar. O direito à saúde tem aplicabilidade imediata uma vez que a sua inserção na Constituição Federal vincula um programa a ser implementado pelo Estado. Então, se é um programa a ser implementado pelo Estado, é uma norma de eficácia o quê? Limitada, ok? Que deve, para que esse direito produza todos os seus efeitos, editar uma lei infraconstitucional, o que caracteriza a disposição da Constituição Federal sobre o direito à saúde como uma norma constitucional de eficácia limitada, ok? Limitada. Aqui ficou uma pendência aqui da aplicabilidade imediata. Então vamos ver aqui. Nós temos as normas de eficácia plena, temos as normas de eficácia limitada e temos as normas de eficácia contida. Vamos ver aqui cada um. Plena, então ela vai ter o que? A eficácia plena desde o momento que entra em vigor, já produzem efeitos e não necessitam de outras normas, ok? Então ela tem aplicabilidade. Vou por aqui. Aplicabilidade. Vou tentar economizar a palavra aí. Aplicabilidade, nesse caso aqui da plena, aplicabilidade o que? Direta. Quando é direta e da Constituição, ela é o que? Imediata. Se ela é direta e imediata, ela também é o que? Integral, porque ela é plena, ok? Integral. Já a limitada, ela vai ser o que? Aplicabilidade imediata, precisa de algo, uma ponte entre a Constituição e o direito. Então, uma lei, ok? Ela é o que também? Reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela não tem a sua plena aplicabilidade imediata, ok? E alguns autores ainda dizem que é uma aplicabilidade, isso daqui cai em prova de SPEM, que o pessoal não sabe o que é diferida. Aplicabilidade diferente aqui, ok? E a contida? A contida, ela possui aplicabilidade direta da Constituição também, e imediata, certo? Imediata porque vem direto do texto constitucional. Imediata, mas possivelmente não integral. Então é isso aí. Então uma resuminha aí para você a respeito da aplicabilidade aí da eficácia das normas, beleza? Então aqui, nem lembro o que já está respondido. 10ª, a liberdade de exercício profissional clássica aqui, ó, é norma de eficácia o quê? Eficácia contida, perfeito, que eu posso restringir. Então veja que aqui ele cobrou
Isto, ó, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Veja que aqui ele fala só liberdade de exercício profissional, então ele já exigiu um grau a mais do candidato, ele exigiu que o candidato soubesse do que se tratava, que soubesse que era do artigo 5º, inciso 13, ok? Então ali a liberdade de exercício profissional ele não trouxe aqui, normalmente ele é mais bonzinho. A gente sabe que essa questão é muito batida e é clássica, então não teríamos problema aí. Então a questão está correta e assim a gente termina mais uma bateria de exercício. Vamos para a próxima, firme e forte. Lembre-se que é interessante você ir separando esses slides aí para você montar revisões periódicas, esses slides que eu principalmente os quais eu coloco as figurinhas no canto superior direito, que são os mais eles exigem, são os mais problemáticos, são os que exigem um grau maior de entendimento, às vezes um entendimento doutrinário, às vezes até mesmo, como a gente viu agora, um minoritário. Então é bom, são poucas as questões que eu trago isso, mas você levando essas questões, as outras elas vêm enganchadas nesses conceitos, nessas correntes, porque elas trazem um grau de dificuldade maior, que é o pré-requisito, são as questões mais fáceis, entendeu? Então seria isso. Beleza, povo? Obrigado, um abraço e até a próxima.